Olá, pessoal! No vídeo de hoje iremos falar sobre o mecanismo de replicação do DNA. Existem alguns pontos que precisamos saber para entender um pouco sobre esse processo. Primeiramente, temos que pensar no que seria o DNA. O DNA é uma molécula responsável por conter as nossas informações genéticas, que serão passadas de geração a geração, ou seja, hereditariamente. Pensando nessa hereditariedade é que o processo de replicação ou duplicação ocorre. Existem alguns pontos principais que precisamos pensar antes de fragmentarmos o processo e entendermos um pouco sobre quais enzimas atuam e como esse mecanismo se dá. Primeiramente, a replicação do DNA é semi-conservativa, ou seja, cada fita na dupla hélice atua como um modelo para a síntese de uma nova fita complementar e antiparalela. E o que seria ser antiparalela e complementar? Antiparalela é porque uma vez que a fita molde for 5 linha, 3 linha, a sua fita complementar será no sentido 3 linha, 5 linha. E complementar uma vez que suas bases nitrogenadas forem se completando do modelo antigo. Outra coisa que precisamos saber é que durante a replicação do DNA, uma nova fita, que é a fita líder, ela é feita como uma peça contínua, enquanto a outra, que é a fita tardia, ou também chamada de retardada, é feita em pequenas partes, em pequenos fragmentos que serão chamados de fragmentos de Okazaki. A replicação, ela requer algumas enzimas principais, sendo elas, primeiramente, a DNA helicase, a DNA primase, as proteínas ligadoras de fita simples, a DNA ligase e também a topoisomerase. Então, vamos começar delineando um pouco sobre cada uma dessas enzimas. A primeira enzima é a DNA helicase. Ela é responsável por quebrar as pontes de hidrogênio, formando as forquilhas de replicação. Após ela, temos as proteínas ligadoras de fita simples, que irão manter as fitas que foram separadas por essa ruptura, e ela vai recobrir essas fitas e mantê-las distantes umas das outras para que elas não voltem para a conformação de dupla fita. Após ela, entra em ação a DNA primase. A DNA primase ela irá colocar os primers. O que seriam os primers? Os primers são os iniciadores de RNA. Eles que vão dar o pontapé inicial para o início da síntese, que será catalisada pela DNA polimerase. A DNA polimerase, ela sintetiza essa nova fita no sentido 5 linha, 3 linha. Isso vai ser muito importante para compreendermos um pouco sobre como vai funcionar com a fita tardia, já que, no caso dessa imagem, a fita tardia, ela funciona no sentido 3 linha, 5 linha. Então, ela será feita em pequenos pedaços. Esses pequenos pedaços, como eu já disse, seriam os fragmentos de Okazaki. Então, diferente da fita líder, essa fita tardia, ela vai precisar de mais de um primer, de mais um iniciador de RNA. Então, serão depositados esses primers pela DNA primase e em seguida chegará a DNA polimerase, que vai catalisar em pequenas partes, em pequenos fragmentos, o restante, formando a fita chamada de fita descontínua, já que ela é produzida em pequenos pedaços e aos poucos. Após a DNA polimerase fazer a sua ação, ainda existe uma outra enzima chamada de nuclease, que ela vai ser responsável por retirar os nucleotídeos do RNA, desses fragmentos de RNA. E então, em seguida, após a nuclease, chegará uma DNA polimerase especial, que ela é responsável apenas por substituir esses RNAs por DNAs.
como é uma fita descontínua, como uma fita que foi feita em pequenos pedaços, ela precisa de uma outra enzima que possa fazer a ligação entre esses pedaços, esses fragmentos. E aí que entra a DNA ligase, que ela vai funcionar como uma espécie de corda, de cola, que ela vai unir todos esses fragmentos. Também podemos falar sobre a topoisomerase, que é uma enzima responsável por desespiralar o DNA, para não fazer ele se embolar a ponto de que ele fique disfuncional. E então aqui nós temos ficaria o como ficaria o processo se você olhar resumidamente. Aí temos a fita molde e as fitas novas sendo confeccionadas. E esse processo é muito importante para a divisão celular. E nessa última imagem, nós temos uma espécie de resumo do que acontece desde o início da duplicação, do que precisa ser feito, da ação das enzimas, da ação da helicase quebrando as pontes de hidrogênio, da formação da fita sendo complementar. Então a gente compreende mais ou menos como é o processo de duplicação do DNA. Então é isso.